Olá, aluno! Olá, aluna! Seja bem-vindo à aula 2 de música do 8º ano do Ensino Fundamental de Arte da Escola Estadual Jardim Zaira 8. Conozco como cachichi. Hoje nós vamos falar um pouco de instrumentos musicais indígenas e africanos. Os instrumentos das culturas indígena e africana são instrumentos utilitários, ou seja, são instrumentos feitos para serem usados no dia a dia e para serviços do cotidiano, como por exemplo, caçar, uma vez que imitam sons da natureza. Isso quer dizer que eles não são feitos exatamente para a música. Os instrumentos musicais indígenas são utilitários, ou seja, têm um uso e uma função, e muitos se assemelham aos sons da natureza. Os sons dos instrumentos são feitos por meio de atritos, como sacudir, friccionar, bater e assoprar. Os instrumentos de corda são aqueles que produzem sons que podem ser relacionados a vozes da natureza, como a água que corre dos rios. Já os instrumentos musicais africanos advêm, em grande maioria, de produções manuais que contribuem para o som de batidas e ruídos. Eles também são utilitários, ou seja, servem também para o uso do dia a dia, mais especificamente em rituais da cultura africana, em jogos, brincadeiras e outros. E o que eles têm em comum, afinal? Tanto os instrumentos de música indígena quanto os de música africana são feitos com materiais utilitários, ou seja, reutilizados, e são usados para compor a cultura diária destes povos, sendo para brincar, comemorar ou caçar. Porém, há diferenças. Os instrumentos de música indígena são, em sua maioria, de sopro, e os de cultura africana são de bater. Como vocês podem ver, os instrumentos de música indígena são, em sua maioria, de sopro. Um ou outro é de bater. Já os instrumentos de cultura africana são, em sua maioria, de bater. E a maior parte deles pode ser feita em casa, exceto esses de madeira. A cultura indígena e a cultura africana fazem parte da cultura do Brasil, e tais instrumentos musicais, cantigas, comidas, costumes que temos hoje, são advindos desses povos, por isso a importância de conhecê-los. Como exercício da aula de hoje, você vai criar um instrumento musical de origem indígena ou africana. O exemplo que temos aqui é o chocalho. Você pode pegar uma latinha de refrigerante ou uma latinha de Nescau ou uma latinha de milho, qualquer latinha que tiver na sua casa. Uma tampa, você vai ter que improvisar para ela, e dentro você vai colocar grãos de arroz ou grãos de feijão. Outro instrumento muito simples de fazer é o pandeiro de guiso. Você vai pegar 2 pratos de papelão que sejam resistentes, podem ser esses de aniversário, e as bolinhas de guiso. Então você vai unir os 2 pratos, colar um no outro, vai fazer os furinhos em volta e vai amarrar os guizos. Depois é só tocar. Deixe seu instrumento preparado. Vamos fazer uma amostra na nossa próxima aula com eles. Gostou? Para se aprofundar mais neste assunto, assista a aula do Centro de Mídias anexada abaixo. Essa foi uma aula resumo do conteúdo do CNSP de Arte do 8º ano do Ensino Fundamental de 2021, ministrada pela professora Aline Oliveira. Obrigada!